Oiê! Salve a força de todos vocês! No Desoculto de hoje a gente vai falar sobre chão de axé. Principalmente sobre o assunto de como saber se esse terreiro que eu tô visitando, se esse terreiro que eu tô criando uma conexão, que eu tô gostando, que eu tô criando ali um vínculo, ele é bom e ele vai ser bom a longo prazo pra mim. Eu trouxe alguns pontos importantes pra gente falar sobre esse assunto, e é um assunto longo e polêmico, porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Tanto que muitas vezes aparecem consulentes falando sobre isso comigo na mesa, tipo assim, eu queria saber se esse terreiro é o certo ou não. Mas eu coloquei algumas coisas que pra mim são inegociáveis em terreiro. Então, assim, usando um pouco da experiência que eu tenho aí de quase 8 anos já de axé, e colocando também vários terreiros que eu já frequentei, seja como filha da casa, seja como consulente, o que realmente é bom e o que a gente tem que sentar. E a gente tem que se atentar muito ao que acontece ali dentro, ok? Primeira coisa é, o terreiro ele tem que entrar dentro de sua vida. Então, assim, não adianta o terreiro não ter coerência financeira com a sua vida. Então, você mora em uma favela dentro de São Mateus, você passa o mês sempre apertado, você ganha um pouco mais do salário mínimo, só que você começa a frequentar um terreiro super bacana, que tem um posicionamento na internet, que você conhece pelo Instagram, que é lá nos Jardins. E esse terreiro, ele vai te cobrar de mensalidade mais de R$ 500. Já é um pouco alto para você. Só que além disso, o pai de santo ele não é aberto, a mãe de santo não é aberto para caso o filho tenha dificuldades financeiras. Então, por exemplo, quando a gente fala de terreiros, a gente está falando de um movimento político. A gente está falando de uma questão de que também envolve a política. E a política não é partido. Política é o posicionamento que você tem com aquela sociedade. É o que você está fazendo para agregar naquela sociedade. Então, se aquele terreiro, ele não entende que os filhos, eles têm que ser a prioridade, que os filhos precisam ser ajudados, que os filhos precisam ser amparados, seja de maneira social, seja de maneira econômica, seja de maneira psicológica, emocional, não importa. Se vai para uma parte espiritual ou se vai para uma parte física, eles têm que ser acolhidos. O que aquele terreiro ele tem como missão? Então, se você entra dentro de um terreiro que te cobra mais de R$ 500 de mensalidade, você não tem condições de pagar esses R$ 500 de mensalidade, você conversa com o pai ou mãe de santo de frente ao terreiro, e o pai e mãe de santo literalmente olha pra você e faz: vamos fazer o quê? Como que você fica ali? Como que você permanece em um ambiente que não respeita a sua singularidade e a sua questão? Então, quando eu falo que o terreiro ele precisa entrar na sua vida, é porque ele precisa respeitar o seu contexto, principalmente o seu contexto social. Há pessoas que vão trazer muito essa questão do financeiro, há pessoas que vão trazer traumas, há pessoas que vão trazer sexualidade. Então, se você tem pontos que são inegociáveis na sua vida, ou que nesse momento você não consegue ajudar tanto o terreiro, você precisa se sentir confortável e o terreiro precisa te dar infraestrutura para que você consiga falar sobre isso e desenvolver de uma maneira mais tranquila. Então, a primeira coisa é, o terreiro precisa entrar na sua vida. E se o terreiro ele não tem condições de entrar na sua vida, ou de ele, pelo menos, tentar te auxiliar de alguma maneira sobre a situação que você está passando, talvez não seja o local certo para você. Segunda coisa é, não é porque aquele terreiro, ele é super performático. Nossa, ele tem 1.000 seguidores no Instagram, ele é super bem no online, que ele é bom também ali. Vocês precisam sempre se atentar à postura que o pai de santo tem, a postura que a mãe de santo tem, a postura que os irmãos de santo têm dentro do terreiro. E a postura não é sobre só como eles se tratam, porque assim, picuinha sempre vai rolar, imaturidade emocional vai rolar em todos os lugares. Então, mesmo que o terreiro seja maravilhoso, às vezes rola fofoca. Às vezes vai rolar de alguém não gostar, alguém não se bicar, isso acontece mesmo. Mas o problema é o respeito. O problema é quando uma irmã de santo tá passando mal, tá virando ou tá desincorporando e tá tremendo, que é normal, gente. E literalmente ninguém ia ajudar a pessoa porque simplesmente tá ignorando ela. Se aquela pessoa que já tá ali dentro, ela tá sendo ignorada, excluída, e principalmente ela tá sendo excluída de uma maneira que as pessoas não dão ajuda, não é questão de incluir ela em assuntos, conversas, rodinhas de entretenimento, não é isso. Mas é literalmente uma ajuda que ela precisa naquele momento. Talvez é um ponto a se olhar. Porque na internet, hoje em dia, a gente vê terreiros que são maravilhosos. Quando a gente vai na gira, nem tanto. Uma segunda questão também é,
na performance da internet, tudo parece muito organizado, fundamentado, tudo parece muito bem explicado. Mas se o pai de santo e a mãe de santo não têm acessibilidade para te ensinar sobre o fundamento, é uma questão de se pensar. Porque, primeiro, como que você vai fazer uma coisa pro teu Exu, pro teu pombogira, pro teu preto velho, pro teu boiadeiro, e você não tem o fundamento daquilo? Então, a entidade vira pra você e fala assim, ó, meu filho, você vai precisar fazer um padê pro Exu que te acompanha. Fala com o pai de santo, que o pai de santo vai te ensinar. Aí você chega no pai de santo e fala, então, pai de santo, eu preciso fazer um padê pro Exu que me acompanha, né? Como que eu faço? Aí ele vai lá e passa a lista. Você vai comprar floco de milho, você vai comprar leite de dendê, você vai comprar cachaça, você vai comprar figo, você vai comprar pimenta. E você vai trazer pro terreiro que a gente vai montar. Na hora que monta, você literalmente aprende, você só aprende a montar. Mas você não entende pra que aquela farinha serve. Você não aprende pra que a pimenta, pra que o azeite de dendê serve. Você não aprende por que você tá usando cachaça. Por que você comprou a pinga branca? Por que você não comprou uma marrom? Por que você não comprou uma de outra cor? Você não aprende, porque o Pai de Santo não quer te explicar. Porque o Pai de Santo fala assim, não é pra você saber não. Mas não é pra tua entidade? Como que você tá fazendo uma coisa com fundamento que você não sabe? Então, sempre se atentam também com a questão de que eles são muito acessíveis. Hoje em dia, a gente tem uma acessibilidade performática muito grande. Então, às vezes, o pai de santo, a mãe de santo, parece super legal. Parece super, assim, gente boa, gente finíssima. Que se você chegar nele e falar assim, eu queria aprender sobre isso, ele vai te ensinar. Na internet. E presencialmente, como é? Terceira coisa que me pega muito. Quando você vai no terreiro e você automaticamente percebe que tá tendo uma desordem. Só que essa desordem não é dos filhos, é da parte da dirigência. Então, por exemplo, você vai num terreiro que tem 5 mães de santo. E são 3 pais de santo e 2 mães de santo. Então, são 5 pessoas que estão dirigindo essa casa. Essas 5 pessoas, elas não têm a questão da unidade entre elas. Então, enquanto uma mãe de santo tá virando para Exu, o outro pai de santo tá falando que vai fazer a defumação. Eles não tiveram a comunicação inicial. Por que isso é importante? Porque o terreiro, ele é comunidade, ele é uma unidade. Mesmo que tenha, às vezes, falha de comunicação, que isso é normal, gente. Assim, mais de uma mãe de santo, um pai de santo na frente da casa, às vezes acontece. Só que coisas pequenas. E depois eles resolvem no off. Então é outra questão que você tem que olhar também. O pai de santo, a mãe de santo te chamou pra conversar o filho na frente de todo mundo. Deu bronca no outro pai de santo na frente de todo mundo. E aí eles estão ali e a unidade que eles deveriam ter tendo de dirigir a gira, então eles terem conversado anteriormente sobre o que seria a gira, como seria, quem teria de frente, os guias que viriam, ou pelo menos os guias que iniciariam, porque às vezes acontece, a gente tá numa gira de esquerda, daqui a pouco aparece um marinheiro porque precisa, daqui a pouco aparece um boiadeiro, então isso acontece. Só que o início da gira, ela precisa ser regulamentada. E por que não teve essa regulamentação? Aí eles começam a discutir, eles começam a brigar na frente de todo mundo, começam a ter olhares, começam a ter essa cena de desconforto que você sente a pessoa meio, né, então você tá errado. Esse é o problema. Quando a gente vai num terreiro, a gente percebe uma desorganização que já vem de cima. Então, assim, de cima vai decaindo. E aí não dá pra pedir a unidade, não dá pra pedir o senso de sociedade dos filhos se não tá sendo ensinado aqui em cima. Mas também é sempre bom entender que não é porque o pai de santo, a mãe de santo é bom, que às vezes eles vão fazer filhos bons, porque também tem uma questão de caráter, tem uma questão de personalidade, e infelizmente nem todo mundo é tão aberto para um terreiro. Tanto que a próxima coisa que você tem que se atentar, para você saber se o terreiro é certo ou não, é o quão disposta você tá para ele. Eu vou dar um exemplo. O atual terreiro que eu estou foi um terreiro que, desde a primeira vez que eu fui, gente, eu fiquei apaixonada por ele. Só que, na época, na primeira vez que eu frequentei a casa por um tempo, antes de entrar realmente, eu não estava disposta. Eu não estava disposta a... Porque é de sábado, então eu não estava disposta a largar meu sábado pra estar lá toda vez. Eu não estava disposta a passar pelos preceitos, que lá é muito mais intenso do que era nas outras casas que eu estava. Eu não estava disposta a passar por uma desconstrução que eu teria que passar lá que eu já sabia. Então, assim, eu não estava disposta. Isso fez com que eu frequentasse a casa como consulente por um tempo, até eu estar disposta. Até eu literalmente olhar e falar assim, eu faço de tudo pra ficar aqui. Se vocês não têm essa disposição, é uma questão de você pensar se é a casa certa ou se é o momento certo pra você.
Porque axé, seja candomblé, seja quimbanda, seja umbanda, seja o que for, pede muito da gente. Então é um sacrifício, é uma entrega muito bonita. E embora que assim, gente, eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Eu não me arrependo nunca de ter escolhido o que eu escolhi. Eu sei o quanto eu sacrifício pra eu ter isso. Eu sei o quanto eu tenho que abrir mão. Eu sei o quanto eu tenho que me esforçar. O quanto de coisas eu deixo em segundo plano, eu não coloco como prioridade na minha vida para que eu consiga cumprir o que eu tenho que cumprir no terreiro, as minhas obrigações, os meus horários, estar lá para ajudar, para fornecer auxílio. Então, se você não se sente disposta, se você vai na casa e você fica apaixonada, mas você não olha e fala assim, tá, mas eu abriria a mão do meu fim de semana, eu abriria a mão da cervejinha que eu tomo sexta-noite porque eu vou estar de preceito, eu abriria a mão daquele relacionamento, eu abriria a mão de crenças antigas pra eu estar aqui dentro, então talvez ainda não seja o momento de você entrar na Xé. Porque isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu entrei. Não adianta você entrar numa casa se é pra você ficar brigando com quem cuida de você. Não é só sobre brigar com os seus, porque às vezes as suas entidades vão falar coisas que você vai olhar e falar assim, eu não concordo. E tá tudo bem, né? Divergências, e aí você que se resolva. Mas como que você fica numa casa que você não bota fé na entidade da sua mãe de santo? Você não bota fé na sua mãe de santo. Gente, a mãe de santo vai botar a mão no teu ori. Se você não tem confiança nela, se você não olha e fala assim, eu boto fé nessa mulher, literalmente, se ela mandar me jogar do precipício porque eu vou voar, eu acredito nela. Entendeu? Eu boto fé nessa mulher. Como que você fica aí? Não é crença cega que a gente tem que ter. Até porque a mãe de santo erra também. Tá tudo bem. Elas são pessoas. Eles, os pais de santo, também são pessoas, são seres humanos. Só que você tem que ter um mínimo de confiança neles. Porque eles vão botar a mão na tua orelha, eles vão cuidar de você, eles vão puxar teu pé, eles vão puxar a tua orelha. Você pode ser amiga da sua mãe de santo, mas a sua mãe de santo, na hora que ela tiver com a roupa dela, com as guias dela, ela vai ser chata. E se você não tem disposição para lidar com isso, para ser criticado, para você ser puxado para crescer, para você ganhar responsabilidade, para você cumprir com a sua obrigação, para você desempenhar um papel social dentro do terreiro, então talvez seja o momento de você parar para pensar: é o lugar certo ou é o momento certo? Será que eu tô pronta para tudo isso? Tanto que o próximo tópico de você analisar sempre que você estiver indo num terreiro é a questão de que como eles cuidam do espaço deles. Quando eu falei que a gente tem um papel social para desempenhar dentro do terreiro, a gente tem. A gente tem um papel a partir de que a gente entra no terreiro e a gente é camori. Se a gente tá ouvindo a entidade pegar e falar assim, pra consulente que tá ali, menina, você vai precisar fazer um agrado pra caboclo, que vai muita fruta, que vai muita água, que vai água de coco, um monte de coisa. E aí passa uma lista enorme de compras que ela vai precisar fazer. Só que essa consulente, ela tá com dificuldade financeira. Ela não tá tendo nem o que comer dentro de casa. Em alguns terreiros, o terreiro vai ajudar, então vai dar um jeito, vai pegar um caixa, vai fazer um rateio, vai fazer uma rifa, vai fazer alguma coisa que ajude essa consulente a conseguir fazer essa oferenda, conseguir juntar esse dinheiro. Em outros terreiros, o terreiro literalmente doa. Então, tipo assim, ele pega e fala assim, você precisa disso? A gente compra e te doa. Isso varia. Só que ali você tem um papel social para desempenhar de pegar assim, tá, eu vou anotar tudo isso, eu vou guardar esse papel, eu vou entregar para minha mãe de santo, eu vou conversar com a mãe de santo sobre o caso. Não é só passar pra consulente e falar assim, ó, um beijo e se vira, viu? Porque não é assim que funciona. O terreiro tá aqui para ajudar a sociedade, ajudar quem está vulnerável na sociedade também. Então, a partir do momento que você entra, você tem um papel social de desempenhar. Você também tem um papel social com o espaço físico que você tá. Então, se o teu terreiro, ele é uma casinha que vocês alugam e é uma casinha dentro de uma comunidade, você não vai jogar lixo na rua. Você não vai criar mais sujeira. Você vai tomar cuidado com o espaço do teu terreiro. Você vai ajudar a limpar. Você vai ajudar na manutenção. Você vai ajudar no que precisar lá. Ah, precisa fazer um rateio para pagar a conta de luz esse mês porque aconteceu X motivo que não vai dar para pagar. Você vai estar para ajudar. Então, como cuidam do espaço físico é muito importante, porque você entende como vai ser o cuidado quando você entrar ali. Então, se você percebe que a mãe de santo toda hora ela fica lá
nas imagens, no congá, ela fica com aquele olhar assim, nossa, tá tudo bonito. Ah, não esquecem de varrer o chão. Ah, sejam legais com o consulente. Ah, serve comida pro consulente, vê se querem água, vê se quer ajuda. Você sabe que você vai ser acolhido lá dentro. Porque é esse cuidado, é esse amor pequeno, que parece tão pouquinha coisa, que diz tanto sobre um terreiro. O terreiro, ele vai muito além de você só abrir uma gira, de você só tocar um adijá, de você só vestir uma guia, de você só vestir o branco. O terreiro, ele é uma causa social. E se você não tem essa causa social, muita coisa se perde. Último tópico para você saber se o terreiro é confiável, mas aí eu vou trazer aquela carta do Uno invertida, que é se você saber se você está confiável para você entrar no terreiro. Toda vez que a gente vai entrar no terreiro, toda vez que a gente vai começar um desenvolvimento, a gente tem que parar e refletir sobre o quanto isso vai impactar na sua vida. Entrar no terreiro exige muita coisa. Gente, eu não tô brincando, é muita coisa. Não é só financeiro. Ah, mas é porque eu vou gastar por mês, porque eu vou ter que pagar mensalidade, eu vou ter que ajudar nisso, e se eu precisar fazer guia, e se eu precisar dar um agrado, e se eu precisar... Não é só isso. Mas também a questão emocional, a questão social, a questão psicológica. Então, se nesse momento você sente que talvez você não vai conseguir investir tanto, será que não compensa um pouco você continuar indo como consulente, resolvendo e desenrolando esses nós, para que você consiga se firmar? Porque uma coisa que acontece muito na minha mesa são pessoas que entram na religião achando que vai ser fácil, achando que vão ser mais tranquilas, são muito cobradas, são muito cutucadas, são colocadas em lugares de desconforto para crescer e acabam desistindo. E não é desistindo porque elas não gostam mais da religião, é só porque elas acham que elas sempre estão no erro. Então, vocês precisam entender que o terreiro, o axé, ele pede para que a gente abandone nosso erro. E para que a gente entenda que quando uma crítica ela vem, ela não é porque a gente não é o suficiente, é porque a gente pode ser mais. Se a gente ficar com postura de coitadas dentro do terreiro, toda vez que uma entidade chega para você e fala assim, então, você tá boa, mas você precisa melhorar, você nunca vai entender que você está boa, que você tá em um ponto que você já pode avançar pro outro, que você conseguiu sair de uma fase e que você já tá sendo empurrada para outra, que a espiritualidade tá te cutucando para crescer porque você tem potencial para crescer mais ainda. Você nunca vai entender isso. E você sempre vai ficar olhando e falando assim, nossa, eu sou tão horrível. Então, é uma questão de vocês entenderem que axé é desconstrução no começo. E toda vez que vocês entrarem no terreiro, vocês vão se desconstruir muito. Então, cuidado para que vocês não estejam prontas para entrar e acabar atropelando o processo, atropelando o tempo, atropelando o que vocês precisam nesse momento e causando no final uma insatisfação precoce que não precisava existir. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado e um beijo!